Fala galera, Rato Matheus na área, como é que estão vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tá rolando aí na internet. Tem gente com medo de um banco gigante quebrar e afundar junto com o Bitcoin. Então fica até o final do vídeo para você entender isso um pouco melhor. Rapidamente, antes da gente ir para o nosso vídeo, eu queria falar do treinamento Descomplicando as Criptomoedas. Você encontra ele aqui na descrição, é um treinamento bem completo. Nós falamos sobre todos os conceitos cripto, renda passiva, blockchain, NFT, DEX, oráculo, então não deixe de conferir. Tendo direto para o nosso vídeo, aqui na minha tela vocês conseguem ver por que o Credit Suisse não é o novo Lehman Brothers. Entenda o caso. E por que ele está fazendo essa pergunta? Que basicamente porque esse caso do Lehman Brothers foi um banco norte-americano gigantesco que simplesmente faliu e fez os Estados Unidos entrar numa crise muito severa. Inclusive o governo teve que socorrer os bancos. E aqui o fato é o seguinte, tem muita gente com a impressão de que tudo pode acontecer de novo com o Credit Suisse. Então qual que é o problema? O problema é, isso afeta o Bitcoin? O mercado financeiro de risco está em perigo? Então, essa é a pergunta que não quer calar, mas já te adianto que não é a mesma coisa. Aqui ele já está afirmando, não é nem uma pergunta, né? Por que o Credit Suisse não é um novo Lehman Brothers? Mas vamos ver aqui. O Credit Suisse, maior banco da Suíça, está enfrentando uma crise sem precedentes em sua história. A instituição financeira helvética registrou prejuízos recordes nos últimos meses, além de ser envolvida em uma série de escândalos que minaram sua credibilidade. As ações do Credit Suisse na Bolsa de Valores de Zurique caíram 60% desde o começo do ano, mesmo se nesta terça-feira 4 estão demonstrando uma certa retomada. Mesmo assim, o valor de mercado do banco passou de cerca de 30 bilhões de dólares para 10 bilhões de dólares em outubro. Entretanto, os Credit Default Swap, os CDS, papéis considerados apólices de seguros contra a possibilidade de falência, ou seja, é o quão caro é um seguro daquele banco, continuam em suas máximas históricas, chegando a 325 pontos base desde o final de semana, alta de 48% no último mês. Ou seja, aqui a gente já pode ver que o risco de calote do banco está alto e o custo de seguro está em suas máximas históricas, tá? O que isso por si só já representa um risco grande de insolvência. O que é insolvência? É quando o banco simplesmente não tem dinheiro para pagar e honrar suas dívidas. No começo do ano, os CDS estavam cerca de 50 pontos base, uma escalada que demonstra uma desconfiança crescente no mercado sobre a capacidade de sobrevivência do Credit Suisse. Isso pois os escândalos Archegos Capital Management e Greensill geraram prejuízos bilionários para o balanço do banco suíço, tanto que o mercado já está precificando a necessidade de um aumento de capital de pelo menos 4 bilhões de dólares. E isso explica em parte a queda das ações na bolsa de valores. O mercado já está esperando essa operação. Ou seja, aqui é o motivo inicial de toda essa especulação e essa preocupação com o banco. A gente está falando de alguns prejuízos bilionários aí que a gente vai descrever, mas o fato é que essas duas rés, mais uma série de processos contra o banco fizeram com que uma conta bilionária aparecesse e agora tem essa desconfiança de risco mesmo, tá? O primeiro caso estourou na primavera de 2021, quando Archegos Family Office, do investidor sul-coreano Bill Hwang, baseado em Nova York, quebrou, gerando um prejuízo de 5,5 bilhões de dólares para o Credit Suisse. O Family Office estava muito alavancado e acabou recebendo uma chamada de margem que gerou sua falência. No caso da Greensill, empresa britânica fundada em 2011, especializada em emprestar dinheiro para empresas financiarem suas necessidades de fluxo de caixa, quebrou em 2021, gerando um prejuízo de 10 bilhões de dólares para o Credit Suisse. Além disso, o capital do banco foi consumado por multas e sentenças judiciais adversas. Por exemplo, um tribunal de Bermudas ordenou que o Credit Suisse pagasse um bilionário georgiano mais de 600 milhões de dólares por ter permitido que um funcionário roubasse e administrasse mal seus recursos. Em outro caso, o tribunal suíço considerou que o Credit Suisse culpado por ajudar uma quadrilha búlgara a lavar dinheiro relacionado ao tráfico de cocaína. E esse é o motivo principal para desconfiança, tá, Ratos? Foi aí que surgiu o rombo e a pergunta, cara, e esses mano vão quebrar? E aí eu te falo, qual que é o problema deles quebrarem e a gente aqui fala de Bitcoin? O problema é o seguinte, hoje a globalização é muito intensa, o Credit Suisse carrega um dinheiro que não é só dele, é dinheiro do Banco dos Estados Unidos, é dinheiro do Banco do Brasil, é dinheiro do Banco Central Europeu, do Banco da Alemanha, de todo mundo. E este é um dos maiores bancos da Suíça, que é um dos países que tem os maiores bancos do mundo. Então a gente está falando de um efeito dominó e cascata gigantesco, porque no momento não existe uma crise no sistema monetário internacional relacionado aqui a esse tipo de dívida.
tá? Mas poderia vir e poderia haver essa quebra de honra de pagamentos, porque se alguém tem uma dívida com outra pessoa e ela não paga, essa outra pessoa fica sem dinheiro para honrar suas dívidas. Então, o efeito dominó que afetaria muito a economia, mas que, como no título já falou, o Credit Suisse não é como o Lehman Brothers e a gente vai ver o motivo aqui agora. O caso Credit Suisse é muito diferente do Lehman Brothers. A turbulência que o Credit Suisse está enfrentando hoje é algo completamente diferente da crise vivida pelo Lehman Brothers há 15 anos atrás. Em primeiro lugar, é necessário considerar que o Credit Suisse tem um coeficiente patrimonial de 13,5%, um número alto em comparação com seus concorrentes. Caso os ativos prejudiciais sejam eliminados do balanço, com um custo estimado de 2,5 bilhões de dólares, esse coeficiente patrimonial deveria passar para 12,5%. Além disso, o Liquidity Coverage Ratio, LCR, índice que visa garantir que um banco mantenha um nível adequado de ativos líquidos de alta qualidade, não onerados, que poderiam ser convertidos em caixa para atender às suas necessidades de liquidez, está em 191%, entre os melhores da classe, com uma carteira de ativos líquidos de alta qualidade de cerca de 235 bilhões de dólares. Uma base patrimonial dessa proporção tranquiliza muito analistas que conseguem excluir o risco de insolvência, como aconteceu no caso do Lehman Brothers em 2008. Então essa base patrimonial do banco já é suficiente para garantir que não vai haver uma nova crise como a anterior, tá? No caso do quarto maior banco de investimento americano, o problema era o excesso de alavancagem e de exposição a empréstimos subprime, ou seja, com risco de solvência elevado. Quando os juros nos Estados Unidos começaram a subir, a insolvência também aumentou, quebrando o banco. Uma condição comum a todos os institutos de crédito dos Estados Unidos, mesmo se em proporções diferentes, que levou um efeito cascata e obrigou o governo e o Federal Reserve a lançar o maior plano de resgate do setor financeiro da história. No caso do Credit Suisse, a situação não é muito diferente. O banco não está nem próximo da alavancagem do Lehman Brothers e seus problemas são apenas ligados à má gestão e escândalos pontuais. Então, Rato, para quem estava pensando, pô, o banco vai quebrar e vai levar todo mundo junto, não, isso não vai acontecer, ele é grande demais para quebrar. Tá? Isso é uma frase horrorosa de se dizer, como se fosse de fato inquebrável, mas o fato é que ele está saudável neste momento, só tem algumas dívidas batendo a porta aí. Ele tem condição de honrar todas, mas é fato que o Credit Suisse faz parte do país da Suíça, da economia da Suíça, e a intervenção estatal nunca ficou fora de cogitação, tá? Então é possível que a qualquer momento ou a qualquer necessidade o governo da Suíça venha a intervir nessas operações de crédito. Então, no fim das contas, o banco não vai quebrar, o Bitcoin não vai cair por causa disso, se cair foi por outro motivo, e graças a Deus é menos uma bomba no nosso colo, né, Ratos? Espero que tenha ficado clara aí essa história do banco. Tamo junto e até a próxima.